O maior terror para o professor de redação, provavelmente você que pega ensino médio, terceiro ano, aulas para o Enem, que dá muitas aulas, é o desinteresse dos alunos. É muito ruim, desanima muito a gente. E você então não tem outra escolha a não ser se capacitar e ter uma aula boa. Porque se você tiver uma aula ruim, esse desinteresse ele vai ficar ainda maior. E vai ser um desinteresse não só pela redação, mas pela sua aula também. E a pior coisa do mundo é ver um aluno que está desinteressado pela sua aula. Isso é péssimo, péssimo. É ruim tanto para o aluno, tanto para você, que você vai chegar em casa desmotivado e provavelmente, principalmente para a escola, porque a escola não quer ter professores no seu na sua carga horária que sejam desinteressantes. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar algumas técnicas de como você começa a dar uma boa aula de redação, o que você tem que fazer nos primeiros passos de uma aula, como que você estrutura uma boa aula de redação para chamar a atenção dos alunos. Eu vou te mostrar nessa aula também a primeira aula do meu curso de professores, que é o Método Quadro Pro. Você vai entender o que são competências, habilidades, vai entender como é que eu faço para dar aula em mapas mentais. Então aqui, esse vídeo, ele vai ser um divisor de águas na sua vida enquanto professor de redação. Não tem outra escolha. Ou você se capacita, ou você vai ser engolido pelo mercado. E principalmente, presta atenção, para você ter uma ascensão salarial, você também tem que ter uma ascensão intelectual. Não adianta você, por exemplo, buscar ganhar, quero ganhar R$2.000 a mais esse ano. Se você fizer as mesmas coisas que você fez nos anos anteriores. Ficar na sua zona de conforto, não investir em capacitação, não investir em atualização enquanto professor, não vai adiantar nada. Você, infelizmente, vai ficar no mesmo lugar se você tiver as mesmas atitudes que você teve nos anos anteriores. Então, por isso que você precisa se capacitar. O dinheiro que você ainda não ganha como professor está no conhecimento que você ainda não tem. Então, se você não tem conhecimento a mais, você não vai ter salário a mais. Esse é o ponto. E para isso, você tem que se capacitar. Então, comece se capacitando com a aula que eu vou colocar aqui agora. Eu vou colocar para você assistir a primeira aula do meu curso de redação para professores, que é o Método Quadro Pro. Então, eu recomendo fortemente que você pegue papel, pegue caneta, pegue material para anotar e já aplicar essas técnicas nas suas próximas aulas com seus alunos. Tá preparado? Então você vai ver a primeira aula do curso Método Quadro Pro. Preste atenção agora. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Método Quadro Pro. Estou muito empolgado para pegar as aulas que eu dou para os meus alunos da Masterclass Enem aqui de redação e te entregar essas mesmas aulas para você conseguir usar nas suas aulas de redação aí na sua escola, junto com os seus alunos. Você que é professor ou professora de redação vai poder pegar exatamente o método que eu aplico com os meus alunos, que dá muito resultado, e você também vai conseguir aplicar. Além de te dar o conteúdo, eu vou te mostrar como que você organiza essa aula e já vou te entregar tudo mastigado, porque eu sei que o professor de redação, ele não tem tempo suficiente às vezes para poder montar as suas aulas. Quando você tem um material que é de qualidade, certificada e que você vai conseguir aplicar, isso vai te dar mais tranquilidade. E além de te entregar as aulas de estrutura, eu também vou entregar aulas com discussões de tema, com sugestões de argumentos, sugestões de repertório, ideias legais que os alunos podem usar na redação. Então, aqui no Método Quadro Pro, você vai ter tanto acesso a aulas de estrutura para trabalhar com seus alunos, quanto a aulas de conteúdo, de temas de redação e repertório, para você não ter que ficar procurando o repertório na internet por horas e horas e horas e perder seu tempo de qualidade com a tua família, com teus filhos, com as pessoas que você ama. E muita coisa que eu fiz no meu início de carreira que não deu certo, eu vou dizer para você que não deu certo. E o que eu fiz que deu muito certo, já vou te falar, já vou te contar todo o caminho das pedras, caso você esteja começando aí nessa jornada de aula de redação. Mesmo que você não seja professor específico de redação, mas que você trabalhe com redação de alguma forma ou ajude alguém, você vai conseguir pegar o que eu ensino aqui para aplicar para essa pessoa e ajudar essa pessoa a ter resultado. E outra coisa, além de dar os conteúdos, os PDFs para você aplicar com seus alunos e as aulas explicando cada PDF, eu vou te dar os materiais, as coletâneas. Eu vou entregar coletâneas com temas de redação, textos motivadores montadinhos para você só imprimir e entregar para os seus alunos, para eles fazerem, para você não ficar perdendo tempo aí também montando esses materiais, que eu sei que demora muito. O que eu vou entregar para você aqui hoje, a partir desse curso de estrutura e de conteúdo, tu vai conseguir entregar tudo mastigado para os seus alunos. Os seus alunos vão evoluir muito na redação do Enem, vão conseguir notas mais altas na prova e você vai ser muito, muito, muito mais valorizado na sua escola. As pessoas que trabalham com você vão perceber, caramba, olha o quadro do fulano. Não tem quando a pessoa entra depois de
você e ver o teu quadro montado, a pessoa vai olhar para o seu quadro e vai dizer: olha, gostei do quadro do fulano, gostei do quadro da fulana. Um professor, uma professora de redação totalmente atualizado. Se tu tá buscando atualização, tá buscando técnicas novas, então você tá no lugar certo, que é o método Quadro Pro. E principalmente, eu tenho certeza que depois que você aplicar essas aulas num curto prazo, em pouco tempo, a sua escola vai começar a te valorizar mais e você vai poder ter um valor de hora-aula ainda maior. Já pensou? Caraca, aumentou a hora-aula, muito lindo! E depois tu vai falar assim: profinho, apliquei as aulas do método Quadro Pro com os meus alunos da minha escola, os meus alunos estão tendo sucesso e eu também estou tendo sucesso e também estou tendo mais tranquilidade, tudo certinho, mastigado. Show! E já vamos começar então logo a primeira aula. Ó, a nossa aula sempre vai ter aqui, ó, um título. Inclusive, eu vou te entregar também os planos de aula, com os objetivos, as habilidades e competências que o Enem exige. Para você chegar lá para a tua coordenação pedagógica e falar assim: olha só, montei aqui, ó, o objetivo, a habilidade e a competência exigida nessa aula. Tudo mastigadinho para você impressionar todo mundo aí, tirar onda, muito lindo. Vamos lá então. A nossa aula sempre vai ter o título e sempre vai ser organizada em tópicos. E é muito importante que você pegue e separe também o seu quadro em tópicos, porque o nosso cérebro, ele funciona muito bem por organização e associação com esses números. Então você chega para os seus alunos e fala assim: ó, essa aula vai ter 5 tópicos. Dentro aqui eu vou falar 1, 2, 3, 4, 5. Já antecipa para os seus alunos o que eles vão ver naquela aula, porque se a gente que é adulto às vezes fica meio confuso com o conteúdo, tu imagina adolescente, os jovens que não estão ainda tão habituados a estudar, e você tem que ensinar eles, além de ensinar o conteúdo, ensinar também a estudar. Então, por exemplo, as nossas aulas sempre vão ter tópicos, tá? O tópico de hoje é como é a redação do Enem, e dentro aqui eu vou te mostrar o que você deve fazer, o que você não deve fazer, para o seu aluno ter um overview, uma visão geral do que é redação, porque eu sei que muitos alunos chegam para estudar redação e não sabem nem quantas linhas tem, não sabem se tem que ter título, não sabem o que zera, o que não zera. Então a gente vai começar a aula 1, quadro pronto, ensino médio, vestibular, tá? Vou te mostrar aqui que a redação, aqui ó, como é a redação do Enem. Você vai começar explicando que a redação do Enem é um texto criado, óbvio, pelo aluno, com o objetivo de defender uma opinião sobre um problema social, político, econômico e ambiental. E aí eles vão escolher os temas dentro desses grandes assuntos aqui. Assuntos sociais, políticos, econômicos ou ambientais. Ou sociopolíticos, socioeconômicos, eles podem misturar isso aqui, tá? Embora tenha apenas um tipo textual que deva predominar, é importante que tenha uma visão geral das tipologias. Vou explicar isso aqui com mais calma para você, tá? Primeira coisa que você vai chegar e vai deixar claro para os seus alunos é o seguinte: existe uma diferença entre gênero textual e tipo textual. E você vai dizer que o seguinte: quando eu tenho uma redação Enem, essa redação Enem é um gênero. O que é um gênero? É um texto que tem características específicas, circula num ambiente específico e é produzido por um autor e tem um público-alvo específico. Então, um gênero textual. Assim como tem um gênero receita, que circula num ambiente específico, tem objetivos, tem um autor, tem um destinatário. A redação do Enem, ela não é um tipo textual. A redação Enem é um gênero textual maior, mais amplo. É um texto pronto. Dentro desse gênero, eu tenho pequenos pedaços, fragmentos textuais, que tem uma professora que, inclusive, me deu aula na faculdade, o nome dela é de Nakalu, e ela fala que os tipos textuais, eles são fragmentos, microfragmentos dentro de um texto. E esses microfragmentos dentro do texto podem ser 4. Quais que são eles? Narração, descrição, dissertação e injunção. E aí você vai fazer esse mapa mental. É muito importante que você também faça mapas mentais no seu quadro, porque isso facilita muito a visualização aí do aluno. Então, os tipos textuais que existem são narração, descrição, dissertação e injunção. E já deixar claro para o seu aluno que a injunção, ela, embora seja um tipo textual que circula na nossa sociedade, ela não é adequada para o gênero textual da redação do Enem. Mas na injunção
Eu não tenho que estabelecer contato com o leitor? Tem. É justamente por isso que eu não posso usar a injunção dentro da redação do Enem, porque você não pode conversar com o seu corretor, você não pode conversar com o leitor, você não pode usar o pronome tu, vós, você, se referindo ao corretor. Isso foge do gênero textual. Mas espera aí, a injunção não é aquele que dá uma ordem ou conselho? A injunção é um tipo textual que dá ordem ao conselho. Eu não dou um conselho, uma proposta de intervenção, né, no final da minha redação? Sim, só que eu não posso dizer que aquela proposta de intervenção é injuntiva, porque para ser injuntiva tem que ter interlocução. O que significa interlocução? Contato com o leitor. Então aqui eu tenho contato com o leitor, também recebe o nome de interlocução. Você está entendendo que todos esses comentários que eu estou fazendo com você aqui, na verdade, eu não estou te ensinando isso, eu estou te mostrando o que você pode falar para o seu aluno. Você pode falar exatamente isso, ó. Contato com o leitor, galera, também é chamado de interlocução, tá? Porque às vezes o Enem também usa essa palavra e às vezes o aluno não sabe o que é interlocução. Então, já descarta a injunção do nosso texto. O gênero textual redação Enem, ele tem vários tipos textuais menores que podem ser narração, descrição ou dissertação. Só que é óbvio que eu não posso colocar mais narração do que dissertação na minha redação, porque o tipo textual que vai predominar é o tipo dissertativo argumentativo. Show? Mas eu posso ter uma alusão histórica, por exemplo, falar que em 1989 o mundo conheceu alguma coisa. Estou narrando uma história, um fato histórico. Quando estou narrando, eu faço uma narração. Narração serve para contar o acontecimento, pode aparecer em menor escala. Quando você diz em 1970, o Brasil participou da Copa do Mundo do México e foi vitorioso. Percebe que essa frase que eu acabei de falar para você aqui, ela tem verbos do passado, ela é uma frase narrativa, porque ela está contando uma história que aconteceu, é uma narração. Só que eu não posso ter o texto todo narrativo, ok? Ele aparece de forma muito tímida, menor, né? Depois tem a descrição, que serve para mostrar características, adjetivos, também pode aparecer em menor escala. Eu posso usar a descrição para fortalecer o argumento. Então, por exemplo, se eu digo que existe um problema, eu posso dizer que esse problema é grave. Usei o grave, que é a palavra adjetivo, grave é um adjetivo, que dá característica, que dá intensidade, que dá marcas de opinião. Vou te mostrar ao longo aqui do nosso Método Quadro Pro vários materiais que eu uso com meus alunos, e um desses materiais são as palavras com juízo de valor. E muitas dessas palavras são adjetivos, adjetivos opinativos, tá? Ok. E a dissertação, ela pode ser expositiva ou argumentativa. Vamos entender, eu vou explicar para você tudo. É muito importante também que com o seu aluno, além de dar um overview ou uma visão geral de todos os tópicos da aula, é importante que você faça antecipações desses tópicos para que ele fique preso ali. E geralmente a antecipação, tu vai dizer assim, ó, no final da aula, galera, eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante, que é o tipo dissertativo argumentativo. Deixa ele por último. O que é mais importante na aula vem por último na aula, e você vai fazendo antecipações dela. E você diz assim, ó, joga logo no emocional do aluno, fala assim, ó, se você não prestar atenção nessa aula do jeito certo, você vai chegar lá no Enem e não vai saber o que é um texto dissertativo argumentativo. Então, fica ligado nisso, por quê? Porque lá no final da aula eu vou fazer. Então, você prende a atenção do seu aluno para que ele fique ali mais concentrado. A gente sabe que hoje reter a atenção do adolescente é um grande desafio. Então, eu tenho aqui a dissertação, ela pode ser expositiva. Então, qual que eu vou falar primeiro? Eu vou falar da expositiva primeiro. A expositiva, ela serve para mostrar fatos. Eu vou trabalhar fatos. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui no exemplo. A vacina do coronavírus, ela é composta por fragmentos mortos da Covid. Não, peraí, não ficou legal não. A vacina do coronavírus é composta por fragmentos mortos desse micro-organismo. Percebe que eu estou contando um fato para você. Eu não estou dizendo se a vacina é boa, se é ruim, se ela serve, se ela não serve, se ela é adequada ou se é inadequada. Eu estou apenas mostrando aqui o fato. Então, quando eu trabalho um fato que não é narrativo, tá? Se eu disser, a vacina coronavírus foi criada não é mais dissertação expositiva, passa a narração. Mas quando eu conto um fato, eu estou trazendo uma dissertação expositiva. Geralmente, citações que você traz são fatos. Por exemplo, quando fala assim, ó, Gilberto Freire, em sua obra Casa Grande e Senzala,
denuncia a incapacidade do brasileiro em receber, denuncia o estereótipo do homem branco. Pá, percebeu isso? Eu estou falando um fato que está no livro, eu não estou dando opinião. Então, geralmente, citações ou referências assim, eu trabalho a dissertação expositiva. E a dissertação argumentativa é quando você defende opiniões, quando você fala assim, o Brasil, ele tem... parcela dos brasileiros é incapaz de valorizar o próximo. Primeira coisa, eu coloco parcela dos brasileiros, não todos, e eu uso a palavra incapaz, que reforça a minha argumentação. Então, estou fazendo uma argumentação aqui. Vamos dar um exemplo baseado sempre em redação. Aqui no método Quadro Pro, eu sempre dou exemplos baseados em fragmentos que são possíveis fragmentos de redação. Não faz sentido aqui no nosso método eu pegar exemplos que são aleatórios, que são vovó viu a uva, Jorge comeu o bolo. Não posso usar isso, porque isso não conecta com o aluno na necessidade dele. Ele vai perguntar, cara, mas tá, como é que eu faço isso? Professor, como é que eu faço para diferenciar esses fragmentos dentro da redação do Enem? Aí você pode até propor um exercício. Você pode pegar uma redação, já fiz isso com os meus alunos do presencial, pega uma redação do Enem para você conseguir mostrar o que é gênero, o que é tipo. Você pega a redação, entrega para eles, e aí você pede para que eles sublinhem quais são as partes narrativas, partes dissertativas e aí por aí vai, tá? Se você não tiver como imprimir, você pode botar na tela ou escrever e fazer exatamente assim que eu vou mostrar para você. Durante o período colonial, fragmento narrativo, tá? Então, esse fragmento aqui que eu vou iluminar aqui é narrativa. Durante o período colonial, o Brasil produziu cana-de-açúcar e buscou disseminar sua presença na mesa da população, tá? A presença do açúcar na mesa da população. Então, eu estou contando uma história, é um fato histórico, não é um fato que não é narrativo, isso não seria dissertação. Aqui eu estou trabalhando, produziu, que é um verbo no passado, pretérito perfeito. Uma das características da narração é o verbo no passado, no pretérito perfeito, ok? Buscou também, verbo no passado, pretérito perfeito. Beleza? Ok, então fragmento narrativo tem. Depois eu tenho um fragmento descritivo, fragmento descritivo aqui. Importante fase da formação cultural e econômica. Você percebe que esse fragmento é uma característica de quem? Do período colonial. Então aqui eu estou trabalhando adjetivos. Por exemplo, a palavra importante é um adjetivo. E esse fragmento todo, ele é um fragmento descritivo. Show? E você vai perceber que o fragmento que mais tem, fragmento maior, que predomina aqui no final, é esse. Todavia, no século XXI, o consumo desse produto se mostra grave problema de saúde pública, agravado pela negligência familiar acerca do assunto. Esse fragmento aqui é um fragmento dissertativo argumentativo. Ok? Muito importante você também mostrar que o dissertativo argumentativo, os verbos estão no presente, tá? Então, quais são os verbos aqui? Verbos mostra, verbos... Tá, só usei o mostra mesmo. Ok, verbo no presente. E aí você pode, depois, com seus alunos, fazer um resumo da aula e perguntar assim, quem que lembra qual que é o verbo da dissertação argumentativa? Levanta a mão e fala. Se a turma for comunicativa, todo mundo vai falar. Então, por exemplo, no final da aula, tu pergunta assim, qual que é o verbo da narração, galera? Eles vão dizer, é o verbo no passado, pretérito perfeito, verbo no passado. Aí alguns alunos mais desenrolados vão dizer, verbo no passado, pretérito perfeito. Show. Qual que é o verbo da dissertação argumentativa? Aí eles vão dizer, é o verbo no presente. Show? Show. E eles vão perguntar, qual que é a palavra que mais representa a descrição? Adjetivo. Beleza. Tem também o verbo que mais se refere à descrição, que é o pretérito imperfeito. Mas, como nosso foco aqui é a redação e não é a língua portuguesa em si, lá para frente talvez eu fale um pouquinho sobre a descrição usando o verbo no pretérito imperfeito. Show de bola! E aí, tu já entregou então essa parte dos tipos, pergunta se alguém tem alguma dúvida e tal, e depois tu vai dizer assim, você vai colocar bem claro para eles. Tu vai dizer assim, estamos começando aqui agora e se vocês cometerem algum desses erros que eu vou listar aqui no quadro, vocês vão ter a redação de vocês zerada. E aí, professora, qual que é o erro? Aí você vai colocar assim, caso de anulação. A sua redação vai ser zerada se ela tiver 7 linhas ou menos. Então, a redação do aluno pode ter 15 linhas. Pode. Não vai ter uma nota super alta, porque 15 linhas... Eu nunca vi redação 900 ou mais com 15 linhas. Eles perguntam muito, qual que é o mínimo máximo de linhas?
Você vai dizer, ó, não tem mínimo e máximo de linhas, tem casos de anulação. Fez 7 linhas ou menos, é anulado. Então você pode fazer 8 linhas. Mas tu vai chegar lá e fazer 8 linhas? Não. Tu vai chegar lá e vai escrever o máximo possível. E eles vão perguntar, então se eu escrever 20 linhas, tá bom? Você vai dizer, olha, se você só tiver assunto para 20 linhas, escreva 20 linhas. Mas o ideal é que você escreva as 30. Nunca vi redações que tiraram 900 ou mais com 20 linhas, tá? Então o ideal é escrever 30. Se a tua redação for escrita fora do padrão dissertativo argumentativo, fora desse padrão com introdução, com desenvolvimento, conclusão. Se a tua redação for uma cópia literal dos textos da prova, vai ser zerado. Você pode até usar os textos motivadores, só não pode copiar literalmente os textos motivadores. Apresentar parte totalmente desconectada do tema proposto, como uma receita de miojo, por exemplo. Teve aluno que escreveu a receita de miojo. Na época não zerou, tirou 600, 580, eu acho. Mas se fosse hoje, zeraria. Então o aluno não pode fazer essa bobeira mais. Se a redação for assinada, tiver desenhos, se for escrito em outro idioma ou estiver ilegível. Se apresenta... Isso aqui é muito importante, tá? Esse aqui, o último aqui, é muito importante. Você pode começar essa parte da aula dizendo assim, galera, vou mostrar os casos de anulação. E o último é muito importante. Muita gente zera a redação por causa desse último aqui e nem sabe que está cometendo um erro. Apresentar o sinal gráfico totalmente desconectado sem função. Como assim? Como assim? Se você pega uma interrogação e coloca aqui embaixo, essa interrogação ela vai fazer você zerar a redação. Tu vai dizer isso para a pessoa, para os seus alunos. Se ele coloca, por exemplo, aqui, ó, a interrogação aqui, tá vendo? Ela também está sem função, nesse sentido. Então, não tem porquê ter uma interrogação aqui. Então, essa interrogação também pode ser uma forma de anulação da redação do aluno. Por que isso? Porque isso é considerado uma forma de uma tentativa de identificação. Por exemplo, você conhece um corretor do Enem. Aí você chega para ele e liga assim, ó, fulano, ó, você é corretor do Enem ainda? A pessoa diz, sou. Faz o seguinte, eu vou colocar uma interrogação nas linhas pares. Uma interrogação nas linhas pares, tá? Então vai ter interrogação na linha 2, interrogação na linha 4, interrogação na linha 6 e na 8. Quando você encontrar essa combinação de interrogação das linhas pares, você vai saber que é minha redação, então você vai me dar o nota 1000. Então, para evitar esse tipo de combinado de encontrar o corretor com interrogação nas linhas pares, foi feita essa regra, tá? E aí os alunos vão perguntar, caramba, mas como é que eu posso, então, não correr esse risco? Use os sinais de pontuação nos seus lugares certos. Quais são os lugares certos? Interrogação. Usa sempre no final de uma frase interrogativa. Você pode fazer perguntas na redação Enem? Pode sim, perguntas retóricas. E aí essas perguntas retóricas vão ter a interrogação que vai ser sempre no final da frase interrogativa. Exclamação, utilizada após termos ou frases que expressam admiração, surpresa, ênfase. Não costumo ver redações com exclamação, tá? É pouco usual. Mas enfim, estou te mostrando aqui a forma certa de usar. O arroba, utilizado para compor endereços de e-mail e para marcar pessoas específicas em perfis de troca de mensagem. Se a pessoa botar o arroba dela no Instagram, o que acontece? Zera a redação, tá? Então isso aqui não é legal você colocar o arroba. Não é legal você colocar o teu arroba do Instagram na redação do Enem. Cerquilha, também chamada de hashtag, utilizado antes de uma palavra ou frase para formar uma hashtag. Isso aqui eu já vi em redações. Por exemplo, teve uma redação de um aluno aqui do curso que era sobre exploração infantil, exploração sexual infantil, não lembro. E aí ele citou uma hashtag #MeToo, que subiu no Twitter. Que foi uma das hashtags que serviu para denunciar casos de exploração sexual. Então aqui nesse caso eu posso usar o hashtag #MeToo. É o hashtag, né, que é essa função. O ponto utilizado para indicar o fim de um período ou para marcar tópico. Hífen, utilizado para unir palavras, separar palavras, destacar o título ou para marcar tópicos. O hífen é esse tracinho. E eu sempre falo com os meus alunos que eu posso colocar o hífen, por exemplo, eu estou escrevendo uma redação do Enem e colocar a palavra exceção, que eles escrevem sempre assim, né? E o certo é com cedilha. E aí eu falo, se não couber aqui, você vai colocar aqui, ó, o são vai ficar lá embaixo, na outra linha, e o hífen, ele pode ficar do lado,
O hífen, ele marca essa separação, ele pode ficar embaixo, show? E existem algumas redações que nem tem o hífen, tá? Só que eu aconselho muito que o aluno coloque o hífen, para que o corretor não entenda que essa aqui não é uma palavra inteira, que ela está cortada. Foi feita a translineação dessa palavra. Translineação é um nome bonito para separação de sílaba. Então pode sim colocar o hífen embaixo, pode sim colocar o hífen aqui. Show? Não tem nenhum problema não. Você não pode escrever a exceção errada. Ó, travessão, utilizado para indicar discurso direto, ou seja, quando alguém está dando fala para alguém, dar ênfase em trechos de textos e destacar o título ou para marcar tópicos, tá? Aqui a gente vai usar muito isso aqui no nosso Método Quadro Pro. ênfase em trechos de textos. A travessão é muito usado. Quando eu tirei 1000 na redação, eu usei 3 travessões. 1 em cada parágrafo, 1 na introdução e 2 no desenvolvimento, 2 em cada parágrafo de desenvolvimento, e coloquei, sempre falo para os meus alunos também usarem travessões, eu vou mostrar aqui, eu vou te dar essa aula para você aplicar com seus alunos, como usar travessões na redação do Enem. Show? Muito bom isso aqui. Asterisco, o certo é asteriscos, não é asterístico, asterisco. Utilizado para indicar uma nota, assinalar uma correção no texto, destacar o título ou marcar tópico, tá? Pode usar asterisco, não tem problema não. Não aconselho que use título não, tá? Ah, mas a tua redação nota 1000 não tem título? Tem, só que naquela época eu senti de colocar. Só que agora os corretores não estão dando valor nenhum para o título, então ele cansa a mão muito e tem pouco resultado. E seta, utilizado para dar orientação, indicar uma correção no texto, destacar título ou para marcar tópicos. Nunca vi redação nota 900 ou mais com seta. Para você fazer uma correção aqui no texto, não aconselho que use seta, aconselho que você apenas faça um taxado. Por exemplo, eu escrevi a palavra exceção com 2 S. O aluno tem que escrever certo, mas escreveu a caneta, não tem como apagar. E nem pedir outra folha, então dá um risquinho. O nome desse recurso é taxado, ou então taxado duplo, tá? Isso é uma forma de você corrigir o seu erro. Tem muita gente que também bota em parênteses e coloca, dá o parênteses, dá o risco, coloca assim, e coloca a palavra certa depois. Não aconselho fazer isso, sabe por quê? Porque parênteses não servem para correção de erro. Talvez possa cair em algum desses casos de uso inadequado da pontuação. Tá? Então, aconselho que você fale para os seus alunos, dá sempre o risquinho ali, o taxado, e pronto, e segue o baile. A rasura não tira ponto seu. Aqui alguns exemplos de redações que estão lá no manual dos corretores, aquele manual que foi liberado pelo próprio MEC em 2000 e alguma coisa, não lembro agora o ano, mas ele liberou na internet, estou mostrando para vocês. Caso o aluno faça esse quadradinho aqui, do lado dentro do número, esse quadradinho não vai ser considerado uma marca de identificação não, tá? Então ele pode fazer isso aqui. Muitas vezes o aluno marca ali, onde que eu vou fazer a introdução, acaba na linha 9, o segundo parágrafo de desenvolvimento começa na linha 15. Então isso aqui não é um caso de anulação não, tá? Ok. E aqui só mostrar para vocês como que é mais ou menos ali o formato de correção. O corretor não vê a redação do aluno. O que chega para o corretor é apenas a caixa de texto. Tudo aquilo que fica no meio, na borda ali, na parte de cima, nome, CPF, aquilo não aparece para os corretores. E aqui, de cara, caso haja um caso de anulação, ele vai colocar aqui, situações, problema e prova em branco, ou então problema, forma de anulação, texto insuficiente. Isso aqui é muito bom de você explicar para o teu aluno que ele vai receber apenas a caixa de texto. Então, tudo que tiver dentro da caixa vai valer, o que tiver fora não vale, tá? Se o aluno fizer alguma marquinha embaixo, pode parecer uma rubrica. O certo não é rúbrica não, o certo é rubrica, falo isso para eles. E aí você pode finalizar a tua aula com um exemplo assim, você pega uma redação e pergunta, vou te dar uma redação aqui agora e me responde aí qual foi o caso que fez ela ser anulada. Pega uma redação ou você mesmo escreve assim, um exemplo hipotético, bota ali algum desses casos de anulação e faz esse exercício para movimentar o cérebro deles para que eles não repitam aquele erro. Gostou da primeira aula? Então agora se prepara e vamos continuar, porque esse nosso curso é muito rápido. A minha ideia aqui não é te ensinar redação. Se você tiver dificuldade, tu vai até aprender redação comigo. Só que o meu foco aqui no Método Quadro Pro é fazer você pegar esse conteúdo bonito da melhor forma, aplicar para o teu aluno
aluno, para você e para o teu aluno, os dois terem um sucesso bonitão na redação e você na sua escola, tá bom? Beleza? Vamos então para a próxima aula agora.